1, 2. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá, excelente. Ah, então beleza. Estamos gravando, se eu não me engano, hoje, quarta-feira, 2 dias depois dessa fatalidade com o jornalista Ricardo Boechat, né, cara? Que coisa inacreditável, né? Foi uma das piores notícias, eu acho que eu tive que dar, assim, a gente tava aqui na redação e quando começou, surgiu o boato, ficou todo mundo meio, nossa, não acredito, será que é mesmo Boechat e tal? E aquele desespero, porque quem não conhecia pessoalmente tinha o Boechat como referência de alguma forma, né? E foi um desespero, assim, a gente não sabia meio como agir, até que veio a confirmação. E aí eu tava na hora dentro da salinha onde a gente tava fazendo as apurações. E aí o meu chefe falou pra mim, bate o texto correndo, vamos entrar. E eu entrei tremendo, assim, porque eu não tava acreditando ainda, porque o dia tinha começado super tranquilo, de repente tinha um helicóptero que caiu na Anhanguera, de repente era o Boechat, de repente o dia inteiro virou. E aí eu passei o dia inteiro cobrindo, nesse caso, passei o dia inteiro lá na rua, fui pra casa do Boechat, fui pro Bandeirantes, e aí você tem que fazer aquela entrevista que você não quer fazer com os seus colegas, enfim, e saber como é que era a pessoa e tal, e depois voltar pra casa, assim, eu acho que a minha ficha só caiu quando eu cheguei em casa, aquele dia tinha acontecido. Que loucura, cara. Você conhecia ele pessoalmente? Não cheguei a conhecer o Boechat pessoalmente, assim, vi uma palestra dele, assisti uma palestra dele uma vez na faculdade e ouvia sempre, né, então era uma das minhas grandes referências, assim, no jornalismo, no rádio principalmente, e pra gente que acompanhava no rádio, era como se fosse parte da família, né, você sai de casa ouvindo, você chega à noite em casa e ele tá na TV, então a sensação era de que a gente conhecia, de que era alguém que a gente realmente tinha intimidade, mas infelizmente não cheguei a conhecer pessoalmente, assim. Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do projeto e tá a fim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, começando mais um Reflexões, estou aqui com a presença da Gabriela Viana, lá do Vozes, Histórias e Reflexões. Olha que interessante, um slogan parecido com o do Confábulas, né, cara? Eu confesso que eu fui atrás desse podcast por causa desse slogan que é parecido aí, quer dizer, que é igual, porém a proposta é diferente. Como é que você tá, Gabriela? Tudo bem. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com você, já acompanhava o Confábulas e comecei a acompanhar justamente quando eu recebi o convite para fazer um podcast e para fazer o Vozes, e quando a gente separou o nome, conseguiu arrumar um nome e tal, e eu fui começar a olhar outros podcasts e conhecer e consumir mais, e eu cheguei no Confábulas e eu parei, eu falei assim, não acredito, a gente acabou de registrar um nome muito igual. Ah, mas faz parte, é maravilhoso isso, cara, é maravilhoso. E o ano de 2018 surgiu muito podcast nesse formato, né, cara, eu achei incrível, tipo, eu comecei a fazer o Confinha em finalzão de 2017 ali, quase ano novo, e 2018 surgiu tanto podcast das pessoas falando sozinhas, refletindo sobre a vida. Eu sei que o seu é um pouco diferente, né, aliás, é mais pro lado do Projeto Humanos do que pro lado de reflexões simples assim, mas é muito interessante, porque tem reflexões no meio, não deixa de ter, né, cara, deixa de ter as pessoas conversando ali, né. Porque a gente vai ouvindo as histórias das pessoas, né, quando eu recebi o convite pra fazer, era assim, vamos fazer um podcast, e a minha primeira pergunta foi, tipo, sobre o quê? Então, vamos pensar. E aí, assim, né, você virar pro jornalista e dizer o que você quer fazer, nossa, você fica tudo que você puder, vamos fazer juntos aqui, tudo que você puder fazer. E aí a gente foi aos poucos criando com o Vozes, até que, enfim, saiu o nome, e o nome saiu, foi muito engraçado, porque era eu, o meu chefe, o Douglas, e o meu ex-chefe, o Carlos Aros, que hoje está na Jovem Pan, e a gente tava conversando e a gente falou assim, não, porque a gente quer ouvir histórias de muitas pessoas e quer fazer... Aí o meu chefe falou assim, a gente quer fazer as pessoas refletirem. Eu falei assim, então, são muitas vozes pra contar histórias. E aí veio, tipo, um veio com vozes, o outro veio com histórias e o outro veio com reflexões. E a gente fechou um nome só. E essa profissão de jornalista aí? Pois é, cara. Acho que é um momento difícil de ser jornalista, né? Já vem, eu acho que de um tempo, que a mídia vem perdendo um pouco da sua
da sua credibilidade, e estar nesse momento agora em que a gente é muito questionado, enfim, acho que faz a gente também voltar um pouco para a origem do jornalismo, sabe? Por que a gente escolheu fazer isso? Qual é o papel? Qual é a importância? Eu acho que a gente está revendo um pouco do que é o jornalismo e para que ele serve. O Vozes, ele traz muito disso, assim, a gente voltou pro principal do jornalismo. Vamos ouvir as pessoas, que eu acho que é o fundamento principal, e a gente falava antes aqui de começar a gravar sobre o Boechat, que é exatamente o que ele fazia, né? Vamos ouvir as pessoas, vamos ver o que elas têm a dizer e como a gente pode ajudá-las e refletir sobre o que elas têm para dizer, sobre os problemas, sobre as opiniões. Eu acho que é uma coisa que falta muito hoje. A gente fala demais e ouve de menos. Exatamente, Gabriela. Você pegou exatamente no gatilho. Nos tempos de hoje, principalmente 2018 pra cá, vamos colocar 2018, que é a minha lembrança mais recente de tudo que aconteceu, ficou nítido que nós não queremos escutar ninguém. Não queremos. E isso é péssimo, a minha visão. Claro, você pode depois dar a sua. Isso é péssimo para uma sociedade que se diz preocupada com os problemas, com o país, e não consegue nem ao menos construir um diálogo civilizado, um diálogo construtivo. Claro que existem pessoas extremistas, preconceituosas, aí já é outra história. Eu digo isso para as pessoas que realmente têm uma visão, uma opinião válida, que merece ser ouvida, expor a sua verdade pra gente ver qual é que é, né? E eu já falei pra você, a gente trocando ideia, combinando essa maravilhosa gravação, ouvindo o seu podcast, o Vozes, que eu já maratonei, esses últimos aí sobre o desastre em Brumadinho, que na minha visão, eu até falei pra você que você se parece muito com a agente do FBI, a Clarice, né? A Jodie Foster lá do Silêncio dos Inocentes, porque eu acho isso, e não só você quanto outros jornalistas que estão de frente com pessoas de opiniões opostas. A Clarence, pra quem não sabe, ela é uma agente do FBI, ela recebe uma ordem pra encontrar um assassino que arranca a pele das pessoas no filme lá, que é o Buffalo Bill, né? E pra entender como ele pensa, olha que interessante, ela procura outro psicopata, né, o Hannibal Lecter, e ele tá preso, encarcerado, acusação de canibalismo, enfim, e ela, falando diretamente com ele, perguntando coisas, querendo saber sobre a vida dele, ela não aparenta admiração, ela não aparenta nojo, raiva, medo, absolutamente nada. Ela, pelo menos por fora, né, ninguém sabe realmente o que as pessoas sentem por dentro, mas ela está ali, primeiramente para cumprir um trabalho, mas depois ela também está para ouvir o que ele tem a dizer, sem julgamentos. Ouve, né? E aí que eu te pergunto, pra você e pros ouvintes, tá faltando essa audição na nossa sociedade, né, Gabriela? Não, com certeza. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra dizer, e assim, a gente chegou num momento que eu acho que todo mundo também se sente meio que obrigado a ter uma opinião sobre tudo. E às vezes a gente tem uma opinião que é completamente infundada, né? A gente vai no que a gente ouviu o fulano dizer e a gente reproduz a opinião das outras pessoas e não vai em busca do que realmente a gente pensa sobre aquilo. Quando a gente resolveu fazer o Vozes, foi justamente nesse momento, assim, foi em janeiro do ano passado, não, perdão, em maio do ano passado, a gente começou a planejar como Vozes seria. E foi justamente nesse momento em que as pessoas não conseguem dialogar, tem muita dificuldade e tal. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa pra tentar fazer com que as pessoas gerem um pouco mais de empatia uma pelas outras. Porque não é porque eu discordo da sua opinião que eu não posso compreender por que você tem essa opinião. E eu preciso te ouvir, né? Pra poder, até pra formar a minha opinião ou pra reforçar a minha opinião. Claro. E eu acho que o meu primeiro grande desafio do Vozes não foi a minha primeira pauta, porque a primeira pauta do Vozes foi o episódio 2, que foi sobre compulsão sexual. Mas o maior desafio pra mim foi o que a gente fala sobre posse e porte de arma. Nossa, esse foi foda, cara. Você deve ter recebido muita rajada, né? Não, pior que não, assim, esse foi o mais surpreendente. Quando a gente veio com a pauta, meu chefe falou, vamos fazer um sobre desarmamento. Eu falei assim, nossa, não tem um outro assunto pra gente começar? E ele, não, vamos falar, vamos trazer os dois lados da questão e tal. E aí, quando você começa a pesquisar as pessoas que vão falar e tal, obviamente todo o material que qualquer jornalista faz tem um recorte, é impossível, mas a gente tentava fazer, era eu e um grupo de meninas que também trabalham aqui na rádio, e a gente tava assim, nossa, mas por onde a gente vai começar? Com quem a gente vai falar? E aí a gente começou a pesquisar, primeiro a gente fechou as pessoas que eram contra as armas, porque era muito mais fácil de achar essas pessoas, e aí depois a gente foi
de quem era a favor. E aí, quando eu fui fazer, eu lembro que eu tinha minha própria opinião formada. E aí, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu falei assim, tá, tudo bem. A primeira coisa que eu preciso fazer é me desarmar. Eu preciso deixar a minha opinião de lado, até pra conseguir tentar entender o raciocínio dessas pessoas e levar isso adiante. E aí, uma das meninas que trabalha comigo, a Isabela Medeiros, virou pra mim e falou assim, por que você não vai fazer aula de tiro? Olha aí, cara, que incrível. Aí eu falei assim, pode ser, é uma boa. Vamos pesquisar, vamos ver como é que a gente faz. E foi na mesma época que teve o caso da escola, onde um dos alunos tinha saído, tinha sido assaltado, e aí ele reagiu e tal. E a gente falou, vamos lá naquela escola. A gente ligou, conversou com eles e tal, e a gente marcou com o Benê Barbosa lá. E aí quando a gente chegou, o Benê foi super receptivo, o pessoal foi super receptivo também. E eles foram explicar pra gente, assim, todo mundo armado. Eu não vou mentir, assim, eu entrei e eu fiquei assim, nossa, meu Deus. Sim, primeira impressão é assim mesmo. É sempre assustador. Você tá num lugar onde todo mundo tá armado. Claro. E eu lembro que eles foram super legais comigo, assim, me mostraram, me ensinaram várias coisas. E aí, na hora da aula, assim, eu me tremia da cabeça aos pés. Eu tava completamente desesperada. E eu assim, gente, mas por quê? Assim, não faz sentido. Na minha cabeça não fazia o menor sentido as pessoas terem prazer naquilo. Estarem ali. Sim. E eu fui conversando com todo mundo, com os alunos, com os professores e tal. E na hora que a gente tirou, assim, a sensação não dá pra explicar. Assim, eu falei um pouco no podcast, mas não dá pra explicar realmente como é que a gente se sente. Mas quando eu saí dali, eu tive a certeza que, assim, tá, agora eu entendo por que as pessoas pensam o que elas pensam. Tá vendo? O que você falou é interessante, Tem muita gente que não chega a experimentar a coisa ou tentar entender. Você, mesmo não achando interessante essa ideia de armas, enfim, você conseguiu entender o raciocínio daquela pessoa, mesmo ainda não concordando. Concordar uma coisa e entender é outra. O principal pra mim, pra fazer um produto como Voz, era me colocar no lugar das pessoas, realmente. Entender por que elas estavam pensando aquilo. E aí, quando a gente foi, depois que eu tive essa experiência, conversar com os outros personagens se tornou muito mais fácil. Porque aí você conseguia, eu conseguia ter empatia pela opinião das pessoas, independente de elas terem a mesma opinião que eu ou não. E eu lembro que quando a gente terminou o episódio, quando a gente amarrou tudo, as pessoas iam ouvindo e eu tava esperando já, assim, aquela enxurrada de mensagens e, enfim, odiando tudo. E a resposta foi completamente o contrário, assim. Foi muito legal de ver gente que era a favor do desarmamento, mandando mensagem, falando assim, nossa, agora eu consigo entender por que a pessoa que é a favor de andar armado pensa desse jeito. Eu nunca tinha parado pra pensar da forma como eles falam. Eu nunca tinha parado pra pensar que todo mundo, no final das contas, de certa forma, tá discutindo a mesma coisa, que é segurança. Se a gente tivesse segurança, a gente estaria nessa discussão. E por que a gente discute de forma tão apaixonada se todo mundo quer a mesma coisa, que é o bem comum? Todo mundo quer o bem comum, só que de formas diferentes, né? Assim, eu trabalho armado, minha profissão é trabalhar armado, mas eu sou contra, porque eu sei que tem uma galera que tem uma cabeça fraca, enfim, já sei de casos de pessoas com armas numa balada e tá o cara chegando na menina, a menina falando um simples não, e depois você já viu quando o cara tá com 3 copos de vodka na cabeça, enfim. Essa não é discussão de que eu sou contra, mas é apenas entender o outro lado. Teve um caso interessante no Confábulas um tempo atrás, que eu troquei uma ideia muito bacana sobre sucesso e críticas com o Jacaré Banguela, né? Comediante. Ele esteve no Confábulas, quem não ouviu pode procurar aí no feed, sucesso e críticas, e não sei se você sabe, um tempo atrás ele se envolveu numa polêmica no Twitter, né? Sim. Ele fez uma piada ofensiva com o filho do Will Smith, enfim, né? Falou um negócio lá e a galera interpretou como racismo. Eu entendo também o lado de quem interpretou, enfim. Eu consegui entender que ele não quis ser racista, mas eu também não faria aquele tipo de piada, né? Mas eu consegui entender. E eu chamei ele pra conversar sobre a carreira dele, enfim, foi bem bacana. E no final eu perguntei sobre isso. E assim, cara, ele disse, ele falou a versão dele, e eu falei, ok, beleza. Ele falou, por mais que eu faça piadas, não tem como você me provar que eu sou racista. Eu posso ter feito uma piada ofensiva que você não gostou, mas isso não prova nada que eu sou racista. Ele deu os argumentos dele, eu entendi, e teve alguns ouvintes meus, principalmente um em específico, que falou, Bergs, eu vou baixar o episódio, vou baixar, mas eu não vou ouvir, porque eu me senti ofendido naquela época, eu não gostei do que ele falou, mas eu vou baixar pra ajudar aí, fortalecer. Você é um cara maneiro. E aí, ao invés de eu falar, cara, para de frescura, eu peguei e falei, cara, eu entendo,
mas é importante a gente saber os dois lados da moeda, entender o lado do cara. Ele falou, concordo com você, mas eu não vou ouvir. Falei, beleza, maduro da sua parte, você concordou comigo. E é basicamente isso, cara. Eu quero entender o lado de quem falou tal coisa pra saber se é mesmo. Porque é fácil uma pessoa só de um lado falar que ele fez isso, fez aquilo. Eu quero entender. Mesmo que ele seja, eu acho interessante mesmo assim conversar. Tipo, sei lá, tá de frente com um criminoso, por exemplo. Eu já falei num Twitter, cara. Eu não nego que eu tenho essa vontade de saber o que se passa na cabeça da pessoa. Eu não tenho ainda essa flexibilidade, mas eu tenho essa vontade. Eu não sei você, mas eu tenho de saber o que se passa na cabeça da pessoa pra entender. Não quer dizer que eu tô do lado dela, cara. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus valores, mas a curiosidade de saber o lado de lá é mais forte, entende? Eu acho que até pela minha profissão, pela profissão que eu escolhi, se eu me recusar a ouvir os dois lados, eu não sou uma boa jornalista. Perfeito. É prioridade, assim, eu preciso ouvir os dois lados. O cara que eu concordo, o cara de quem eu discordo, enfim, com quem eu concordo também. Eu acho que todo mundo tem uma coisa pra falar, a gente tava falando sobre isso. Cada um tem a sua opinião, cada um vai ter alguma coisa pra acrescentar, e é na troca que a gente aprende. Então, às vezes ele fala alguma coisa que foi preconceituosa ou que soou preconceituoso, e às vezes ele nem sequer percebeu o que ele estava dizendo. Porque existem algumas coisas também que são tão enraizadas na gente que a gente não percebe quando fala. E depois que a gente fala, a gente se toca. Ou quando alguém fala pra gente, olha, você tá sendo machista, você tá sendo preconceituoso. E aí que você fala assim, nossa, realmente eu fui. Então, se você não tiver também paciência pra ter o diálogo, acho que a gente não vai pra lugar nenhum, sabe? Não adianta. Se a pessoa foi preconceituosa, se a pessoa é preconceituosa, ela só vai, talvez, melhorar, só vai aprender se a gente tiver paciência pra dialogar. Se a gente tiver paciência pra mostrar por que isso é errado e por que você deveria estar se colocando no lugar daquele cara com quem você fez a piada, de quem você falou determinada coisa, porque talvez você não teria dito isso, se você tivesse pensado nele, sabe? Então, eu acho que quando a gente pensou em fazer esse produto foi justamente sobre isso, assim, vamos nos colocar no lugar dos outros. A gente tem muita dificuldade disso hoje em dia. É muito fácil apontar o dedo, é muito fácil ir lá na página de alguém e escrever barbaridades e não se colocar no lugar da pessoa que vai ler, que vai ouvir determinado comentário, ou que, assim, ou você falar o que você quer, como se, assim, não, eu tenho direito de dizer o que eu quero e dane-se o que o outro vai pensar. Não é bem assim, sabe? A gente precisa ter realmente empatia pelo outro e ouvir o que o outro tem a dizer, porque ninguém é dono da razão, assim. Nenhum lado é 100% certo ou 100% errado. Eu até postei um print de um tweet bem legal, de um religioso, o cara falando, e se por acaso Deus não voltou ainda porque ele realmente tem medo da criação que ele fez e tal. Falei, caramba, que reflexão doida, né, cara? Eu coloquei no stories do meu Instagram só pra ver qual é. Aí um amigo meu falou, não gostou muito da publicação do que o cara tweetou. Aí eu entendi, o cara é religioso. Eu falei, cara, a gente precisa se questionar pelo menos, entendeu? Não quer dizer que o cara é contra, ele só tá fazendo uma pergunta, se questiona um pouco. Aí o cara abaixou a bola assim, falou, verdade, não sei o quê. Eu não tenho nenhum problema em ouvir opiniões, até momento político aqui. Eu discordo muito, mas eu escuto e consigo separar as coisas. Eu ainda não falo muito a minha opinião, porque, sei lá, cara, eu sei um pouco das limitações das pessoas no meu convívio real fora da internet, né? Se na internet é ruim, imagina real ali, e eu também não vou ficar esquentando cabeça com quem é contra os meus argumentos, né, e nem todo mundo tem essa paciência, né. Assim, cara, eu não sei a sua opinião, mas assim, eu odeio com todas as minhas forças política, cara. Eu não gosto de político, cara. Eu vejo aquele monte de engravatado no Senado, dá uma raiva muito grande, cara, porque eu sei que ninguém se importa com a gente ali. Eu posso estar sendo um pouco radical aqui, talvez tem pessoas, 1, 2, 3, meia dúzia que se importam com a gente ali, mas naquela multidão de gente discutindo salários, discutindo brigas de ego ali, e ninguém tá olhando pra gente, é muito difícil. Por isso que eu nunca vou entender pessoas realmente lutando com unhas e dentes por um político, a menos que ele tenha interesse, alguém da família, um parente, enfim, né? Então, quando alguém fala que é contra, sei lá, contra o aborto, é a favor da maconha, a favor das armas, eu fico triste em saber que isso tudo tá nas mãos daquela galera que não se importa de verdade, sabe? Então é por isso que eu escuto e eu não vou ficar brigando mais, entendeu? É a visão da pessoa. Por exemplo, eu não gosto do presidente atual, eu não gosto das opiniões dele, mas eu vou ficar falando também, cara. Eu vou no mercado, Gabriela, a pessoa tá falando,
o cara invadiu a minha casa, roubou a minha moto, não sei o que, eu acabei de comprar ela, tô pagando em 70 vezes, não sei o que, e não tem seguro, não tem nada. O cara vota num cara que tá prometendo tudo pra ele. Como é que eu vou julgar, Gabriela? Como é que eu vou julgar essa pessoa que trabalha 8 horas por dia, entendeu? Como é que eu vou falar que ela tá errada, cara, se a vivência dela é diferente da minha? Dá pra entender isso? A gente teve um movimento muito forte, eu acho, no período das eleições, que era se você não concorda com a minha opinião, você é burro. Se você não concorda com o que eu tô dizendo, você não tem noção de política, você não sabe o que é o país, você não sabe isso, você não sabe aquilo dos dois lados. E aí você para e fala assim, gente, mas calma, sabe? Calma, para pra ouvir por que o fulano defende a direita, para pra ouvir por que o fulano defende a esquerda. Vamos tentar chegar num consenso, assim, todo mundo mora no mesmo país. A gente precisa olhar pra frente. No final das contas, foi o que você falou, assim, quem tá lá vai representar a gente que tá aqui. Então, sim, vai ter que funcionar para todo mundo. E a democracia é isso, é o que a maioria escolheu, independente da gente concordar ou não, vamos pra frente. Eu acho que o papel da imprensa nesse momento se torna muito importante, porque independente de quem chegasse ao poder, o nosso papel enquanto jornalista era cobrar. Sempre é cobrar. Sempre é, mostrar o que tá errado, sempre é ir atrás do que tá errado. E é muito engraçado ver as pessoas falando assim, mas quando o outro lado tava lá, ninguém falava nada. Mas peraí, tudo que você sabe sobre o outro lado foi porque teve uma imprensa pra mostrar. Com certeza, cara. E as pessoas esquecem que é graças Exatamente, as pessoas esquecem isso. E tudo bem, assim, é muito engraçado. Aqui na rádio a gente vê alguns comentários de ouvintes que mandam pra gente assim, mas tira esse comentarista do ar, porque fulano só fala isso, fulano só fala tal coisa. Mas aí a gente outro dia tava comentando, mas gente, a gente tem comentaristas pra todos os gostos. Você pode ouvir só o que você quer, mas ouvir o que você não concorda é fundamental, porque você precisa ouvir o outro lado. Se você não ouve o outro lado, você está se tornando uma pessoa alienada. E isso é, assim, acho que é primordial. Se a gente só ouvir um lado da questão, a gente jamais vai ser crítico com absolutamente tudo. Assim, a gente não vai criticar nada na vida, porque a gente só vai olhar aquilo que é legal pra gente. A gente só vai consumir os textos, as notícias, as informações que agradam a gente. E a gente nunca vai olhar o lado ruim das coisas. A gente nunca vai querer saber sobre violência. A gente não vai querer saber sobre o que afeta o outro. A gente só vai procurar o que afeta o nosso quadrado. E aí, assim, a gente pode fechar a lojinha porque já não tem mais jeito. Porra, aí é complicado. Tem pessoas na podosfera que eu gosto muito, cara, que já gravaram comigo aqui, que, assim, são totalmente contras, radicalmente ao governo atual, são totalmente contras. É daquele, não pode ouvir falar, sabe? Se alguém por perto é a favor do governo atual, a galera sai fora, sai de canto, entendeu? Por mais que eu goste dessas pessoas, eu acompanho elas, são pessoas maravilhosas que eu gosto muito, eu discordo delas nesse ponto também, entendeu? A gente pode construir os nossos valores discordando das pessoas. Eu tenho os meus valores, eu não me considero de um lado, mas, cara, eu sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor das drogas, eu sou contra as armas, tudo isso vai, me colocando por um lado. Mas eu não me considero num lado. Mas é isso, cara, eu tenho os meus valores, né? O mundo seria muito chato se a gente só tivesse pessoas do nosso lado que concordassem com a gente, né? Porra, cara, tem até um amigo falou no WhatsApp pra mim, caramba, Berg, você convive numa profissão que a galera é tudo direitona, não sei o quê. Como é que você vive, cara, já que você é contra? Eu falei, primeiramente, eu tô nessa profissão pra não passar fome. O destino me levou a essa profissão por enquanto. E segundo, cara, fica complicado se a gente ficar fechando os olhos pra todo mundo. A gente ouve, cara, entendeu? Eu sou contra o preconceito, entendeu? A pessoa tá sendo preconceituosa no discurso dela, aí a gente dá uma chamada agora de lado. Agora só a pessoa tá falando, economia, não sei o que, o país vai melhorar porque ela acha que vai melhorar. Beleza, cara, no final ninguém sabe de nada mesmo, tá ligado? Cara, no final das contas ninguém sabe, tá arriscando ali. Isso até puxo pra um podcast que eu acompanho no Spotify, no agregador, que é o Potter Entrevista. Não sei se você já ouviu falar. Não, esse não. Que é do Luciano Potter. Ele é da rádio... Não sei se ele é mais, né? Ele era do Pretinho Básico, a rádio lá do Rio Grande do Sul, né? Que é um programa de humor. Rádio Atlântica, se eu não me engano. E ele tem o Potter Entrevista, que é um podcast muito interessante nessa pegada que a gente tá falando aqui. Ele pega um tema, pra cada temporada tem um tema só. E ele chama pessoas de vários lados pra discutir isso. Então, a primeira temporada era Bolsonaro e agora. Então ele chamou Chico Sá, chamou Flávio Morgenstern,
que é o cara mais direita, o cara que mais defende mesmo o governo atual, chamou o Bial, chamou o Kim Kataguiri, chamou a Manuela Dávila. Então, tipo, várias pessoas podem discutir um tema. Ele tá ali só ouvindo. Ah, beleza. Claramente, ele tem a opinião dele na cabeça dele. Mas ele não tá ali pra dar a opinião dele. Ele tá ali pra ouvir. Porque é tempos de ouvir, a gente precisa ouvir. E a segunda temporada, que diabos, afinal, são esquerda e direita? E aí ele chama pessoas pra falar o que é aquilo, o que é aquilo. Isso é muito interessante, cara. É muito interessante, cara. A gente tem que usar essa proporção, 2 ouvidos, uma boca, né, Gabriel? Exatamente. Você sabe que isso foi a primeira lição que eu aprendi na faculdade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Meu professor sempre falava pra mim assim, nossa, você pensa muito rápido e aí não passa pelo filtro e você vai falando. E aí, às vezes, você sai atropelando todo mundo e você não percebe. E aí ele falou isso pra mim, ele virou, você tem 2 ouvidos e uma boca. Você ouve mais, você fala menos. E aquilo sempre ficou muito na minha cabeça e todas as vezes, tipo, inclusive agora, quando eu te atropelei, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, nossa, gente, que dificuldade de parar quieta e ouvir. Porque é um defeito muito grande que a gente tem hoje em dia. A gente quer falar o tempo inteiro. E eu te falei isso antes de a gente começar a gravar, né? Eu falo demais, eu tenho sério problema com isso. Eu só não falo muito nas minhas quando eu tô fazendo as entrevistas, assim, que aí eu faço uma pergunta e eu fico olhando pra pessoa, assim, tipo, pode falar. E você já percebeu que a gente atropela, não aqui na nossa conversa, mas assim, quando a gente tá numa discussão mais fervorosa, a gente não espera a pessoa terminar o diálogo, a gente atropela em cima porque a gente quer falar a gente primeiro ali, ó. Eu falo aqui, ó, não, vai você. Não, vai você. A gente não tá se ouvindo, sabe? Tipo, tá 2 buzinas ali, fonfon, e ninguém tá entrando no negócio, tá gastando saliva, tá gastando energia, no final do diálogo tá todo mundo com fome porque gastou energia pra caramba e ninguém entrou num consenso, sabe? Isso é muito doido, né? Porra, olha, e eu acho tão incrível, eu sei que, porra, muita gente vai discordar de mim, é o propósito disso, só não me xinguem, pode mandar e-mail falando aí, mas assim, eu acho tão rico a gente conviver em 2 mundos, cara. O Rafinha Bastos voltou com o quadro dele de entrevista no YouTube. Ele entrevistou o Kim Kataguiri e depois entrevistou o Boulos, cara. Sabe? Tipo, ele tá ali fazendo piada com os 2, cara. Com certeza ele tem os valores dele. Eu não sei se ele tem um lado específico, eu acho que não. Mas assim, ele é a favor da liberdade de expressão, mas ele também tem alguns ideais da esquerda, mas assim, ele tá ouvindo os 2 ali, fazendo piada com os 2, no final tá os 2 tomando café juntos, cara. Olha que interessante isso. Deve ser horrível você tá num ambiente, chega pessoas que você discorda e você sai do lugar, cara. Só porque a pessoa tá ali, sabe? Tipo... Eu acho que o maior elogio que eu recebi depois, nessa primeira temporada que a gente fez um pouquinho mais curta do Vozes, foi num episódio sobre maconha. Porque meu chefe também veio pra mim e falou assim, vamos falar sobre maconha? Eu falei assim, nossa, assim, vamos falar sobre temas um pouco mais fáceis? Pra gente não sofrer. Aí ele, não, vamos tentar e tal, não sei o quê. E aí fui começar a entrevistar as pessoas e quando eu tava até antes de chegar no meu ponto, vou contar a história que eu contei no episódio. Quando a gente tava conversando, eu tava conversando com um dos personagens de uma cafeteria e aí tinha um senhor atrás dele e ele tava falando, eu fumo meu beck porque eu quero, porque eu posso e tal, não sei o quê. E eu tava ouvindo e tal, e atrás dele tinha um senhor. E aquele senhor olhava pra gente assim, como tipo, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso, eu tô aqui tomando meu café e eles estão aqui gritando no meu lado e tal, falando sobre maconha, e esse garoto tá dizendo que ele pode fumar a hora que ele quer. Ele não precisava falar nada, ele só olhava e ele já tava dizendo mais do que talvez a gente estivesse dizendo na conversa. E quando ele saiu assim, balançando a cabeça e reclamando que a gente tava falando sobre maconha. Ele falou assim, esse mundo tá perdido. Esse mundo tá perdido com essa juventude, tá todo mundo perdido. E aí o menino que tava conversando comigo nem percebeu, sabe? E eu fiquei assim, gente, realmente a gente tem zero paciência pra quem pensa diferente da gente, né? E no final desse episódio foi muito engraçado, porque eu tinha minha opinião, tenho a minha opinião sobre esse assunto, e aí fiz o episódio inteiro, e aí quando os primeiros e-mails que eu recebi eram de ouvintes assim, olha, adorei o episódio, mas assim, me conta aqui, qual é a sua opinião? Porque eu não consegui identificar. O melhor elogio que eu podia receber, tipo, a melhor mensagem que eu podia receber é a pessoa não conseguir identificar qual é a minha opinião, porque às vezes ela muda ao longo do episódio, às vezes ela não muda, e quando a pessoa não consegue identificar, significa que eu cumpri o meu trabalho. Ou então, quando alguém vira pra mim e fala assim, você defendeu essa foi muito comum, assim, fica defendendo o posse de porte de arma, pelo amor de Deus, CBN. Ou então, tipo, CBN.
CBN. Como assim? Vocês ficam com essa mania, a imprensa é toda a favor da esquerda, que não sei o quê, vai todo mundo morrer. E eu assim, gente, quando você desagrada um lado e o outro, parabéns, você cumpriu o seu papel, porque os dois lados não se sentiram privilegiados. Isso é incrível, porque Sim. aí você vê que realmente você trouxe os dois lados da questão. Mas isso é muito engraçado, porque geralmente isso acontece muito. Tirando os episódios em que a gente vai para um lado um pouco mais empático mesmo, de trazer um retrato, como foi esse das tragédias e o que a gente fala sobre compulsão sexual, é muito engraçado quando você traz dois lados, assim, porque geralmente vem esses questionamentos, assim, qual é a minha opinião sobre aquele assunto, e às vezes vem uma mensagem assim, aqui no e-mail, eu prometo que eu não vou divulgar pra ninguém, qual é a sua opinião? Cara, é inevitável que estamos pro lado da direita hoje em dia, tá na moda a direita hoje em dia, é inevitável. Eu não tô dizendo pra você conviver com pessoas que você é contra, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo apenas pra você ouvir e tolerar. Tolera quem tolera também, né? Não tolera intolerantes, não. Tolera, cara. Você precisa sair pra ir na padaria, você precisa trabalhar. Nem todo mundo que você concorda vai estar no seu convívio, sabe? É muito louco isso. Tem até o caso lá daquele caso da Kéfera no programa da Fátima, que virou até meme e tal. Foi uma conversa bem vazia, pra falar a verdade, dos dois ali. Do cara que nem soube falar direito também ali, a Kéfera também, mas assim, cara, todo um diálogo que eu consigo entender esse mansplaining aí, porque o homem realmente, nos casos de discussão, ele quer vencer no diálogo mais alto, né, cara? Eu lembro que a Dávila foi na Jovem Pan, claro que tomou uma chuva de dislike, né, porque sabe que quando alguém de esquerda vai na Jovem Pan, é dislike pra caramba, tira esse lixo daí. Agora quando o Caio Coppola tá lá no Morning Show, nossa, divo, maravilhoso, nossa, ele lacrou, tirou todo mundo daí, ele é o melhor. Caio Coppola como âncora, beleza, eu entendo, são novos tempos, o tempo tá da direita agora. Mas assim, o carioca que ele era do Pânico, ele chegou meio atrasado lá, e a Dávila tava falando, e ele tava gritando, e ele não tava deixando ela falar. E aquilo me incomodou pra caramba, cara. Entendeu? Por mais que a gente possa ser contra ela, os argumentos dela, mas ele tava interrompendo ela gritando e ela não aguentou e falou, cara, tem homem que só consegue ganhar no grito. Eu falei, nossa, mano, perfeito que ela falou. E é verdade. Às vezes, não só homem, mas às vezes a pessoa não tem argumento, a pessoa não quer te ouvir, ela vai gritar, cara. E você tá falando civilizado, a pessoa tá gritando, cara. Isso é muito ruim, cara, pra uma sociedade, enfim, uma discussão, uma conversa, sabe? Você chegar gritando, você quer pegar um adesivo e colar em cima do adesivo da pessoa com raiva, se ao menos ela explicar o que é aquele adesivo, você colar do lado, explicar você, né, cara? É muito curioso isso, e assim, eu gosto de chamar muitas pessoas pra cá e eu quero saber a opinião delas. Isso deixa a gente mais rico socialmente, a profissão sua de jornalismo faz parte disso, sabe? Você, por acaso, você chamou pessoas que você é a favor no podcast? Sempre. Aquele cara da compulsão sexual que eu fiquei constrangido junto com você. Você acha que você se sentiu à vontade? Mas foi preciso. Porque é interessante. Você saiu constrangido, mas você saiu rica de informação. Você sabe, né? Que eu saí dali constrangida duplamente, né? Porque eu saí eu fui constrangida na situação e eu percebi que ele tava constrangido também. E aí, quando eu saí, esse episódio foi o primeiro que a gente produziu, né? E ele foi uma das últimas entrevistas que a gente fez. E aí, quando eu saí de lá, tava eu e a produtora também, a Isabela. E aí, quando a gente saiu, eu olhei pra cara dela e virei e falei assim, foi só eu? Ou você também sentiu o que eu senti? Ela, nossa, me cruzei os braços, eu queria um buraco pra entrar. E aí eu falei assim, pois é. E eu fiquei com aquela sensação e assim, eu me sentia muito mal por estar sentindo aquilo. E aí eu cheguei na redação e eu fui falar com o meu chefe. Eu falei assim, cara, então, aconteceu isso, isso e isso. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso no podcast, mas eu tô muito constrangida porque eu não quero que ele fique constrangido de novo. E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo precisa que você seja sincera com ela também. E você contar
é uma forma também de você mostrar que, cara, você é humano. E as pessoas ficam constrangidas com esse tipo de situação. E aí eu falei, e eu lembro que eu fiquei muito nervosa quando a gente gravou, porque eu falei assim, cara, e agora? O que ele vai achar? Ele vai achar que eu fui, tipo, sabe, a pior pessoa do mundo com ele. E não falei na hora, porque assim, na hora você não vai falar nada. A gente queria que a entrevista continuasse, então eu falei, eu perguntei pra ele, você realmente fica constrangido? Você realmente imagina as pessoas nuas? E ele, e aí ele olhava pra cima, eu olhava pra baixo e eu falei assim, tá, então, vamos continuar. Eu fiz outra pergunta, porque assim, não dá, você ia acabar com a entrevista ali. E com certeza ele tava muito mais constrangido do que eu, sabe? Era nítido. E aí a gente botou o episódio no ar e mandamos pra ele o link. E a gente ficou esperando a resposta dele. A resposta levou, tipo, semanas, assim. Nossa. Cada dia que passava, a gente ficava, meu Deus do céu, nossa, a gente é a pior pessoa do mundo, ele nunca mais vai falar com a gente. Até que um dia ele mandou e respondeu que ele também ficou constrangido com aquela situação. E ele ficou pensando exatamente, será que eu deixei elas duas muito constrangidas? Olha aí. Eu esclareci a minha dúvida. Eu falei assim, percebi que você percebeu também que eu fiquei constrangido. E ele falou, eu achei muito legal que você levou pra médica, pra psiquiatra, esse questionamento, porque eu sei que isso acontece com outras pessoas também. Eu fico constrangido de falar sobre o meu problema com outras pessoas. Especialmente com mulheres. Eu sou homem, eu tô conversando com uma mulher, é óbvio que é constrangedor. É verdade, verdade. E olha que interessante, eu até falo no episódio de histórias, que é mais descontraído, o constrangimento de ontem pode virar o alívio de hoje, a piada de hoje, aquele comentário falando com risada, pô, aquele dia que eu fiquei constrangida, kkkk, foi legal. Mas assim, por mais que aquilo foi um pouco doloroso pra você, um pouco constrangedor pra você, pra sua colega de profissão lá, te enriqueceu de alguma forma. Você soube da vida de alguém, soube sobre o problema de alguém, entendeu? O seu universo expandiu de alguma forma, cara, te trouxe conteúdo. Então assim, não tem como a gente viver pra sempre numa bolha, cara. Viver numa bolha, cara, isso daí não faz sentido. A gente é livre. A gente é livre para saber dos problemas das pessoas, o quão as pessoas são cruéis. A gente precisa saber que as pessoas são cruéis pra gente talvez não repetir. É o que tá acontecendo, né? A gente tá esquecendo das histórias de antigamente, né? A gente precisa saber das pessoas para formar as nossas opiniões e para saber que isso é um problema e não devemos repetir, né, cara? Eu acho que o que você falou sobre a questão do grito, pra mim, assim, quando a gente grita é porque quando a gente mesmo grita, acabou o diálogo. A gente já chegou no ponto em que a gente não tem argumento e a gente já tá de saco cheio da outra pessoa e a gente grita pra acabar com um problema. Porque você não quer mais ouvir o que a pessoa tem pra dizer e quando a pessoa tá calma e você tá gritando, a calma dela te irrita mais. E você começa a gritar mais porque você quer que ela calhe a boca porque assim, acabou. A minha opinião é essa, você não vai mudar e assim... Aí, gente, é muito engraçado que na minha casa isso acontece muito às vezes. Eu e meu marido, a gente tá conversando e a gente começa a discordar e aí de repente os dois estão falando alto e eu falei assim, mas chega, acabou. Aí ele virou e falou assim, mas por que você tem essa mania de falar chega, acabou? Aí eu virei e falei assim, não, a gente não tá conversando, você tá querendo me impor sua opinião. Ele, você tá querendo me impor a sua e você tá gritando. Aí eu fico tipo, ai, que raiva. Aí eu, tá bom, chega, vamos acabar. Acaba a discussão, daqui a pouco a gente volta. Aí depois de um tempo a gente volta. Então, mas continuando o que a gente tava dizendo, e aí você vai equilibrando de novo, mas eu acho que o fundamental é ter respeito. Eu acho que a grande palavra dessa discussão que a gente está tendo aqui é justamente isso, é respeito. É você saber que o outro tem direito a ter a opinião dele. Contanto que ele não vá ferir outras pessoas com isso, contanto que ele não vai ser preconceituoso, que ele vai ofender outras pessoas, ele tem direito à opinião dele. E quando ele for preconceituoso, quando ele ofender alguém, a gente precisa dizer com respeito que ele está sendo ofensivo, que ele está sendo preconceituoso, para que a gente possa realmente ter um diálogo. Diálogo sem respeito, assim, é uma duplinha perfeita. Ela não existe separada, assim, não existe diálogo sem respeito e não vai existir respeito se a gente não tiver diálogo também. E eu acho que isso é fundamental. No tempo que a gente vive hoje, conseguir respeitar o diferente da gente. A gente fala muito em diversidade e a gente não consegue respeitar quem é diferente da gente. Outra coisa é chamar a pessoa de esse cara é maluco, esse cara é louco. Nossa. Eu acho que você chamar alguém de louco e maluco, você meio que... você não conseguiu entender a pessoa. Você, tipo, não teve argumento pra tentar entender ela. E aí você chama de louco pra te qualificar. Esse cara é louco. Tipo assim, você meio que teve preguiça de interpretar a pessoa, você não teve capacidade cognitiva de saber quem ela é ou tentar entender. Esse cara é louco. Pronto, você resumiu uma coisa ali, sabe, vazia, né? Esse cara é louco aí, tá falando merda aí. Não, cara. Não dá nenhum trabalho, né? Louco por quê? Tenta entender o cara, louco por quê? E outra coisa que eu gosto de sofrer um pouquinho, eu gosto muito de consumir politicamente incorreto. Gosto.
de consumir para tentar entender. Não quer dizer que eu gosto do negócio, eu gosto de consumir. Eu tenho alguns grupos do Telegram aqui, um monte de meme incorreto pra caramba, preconceituoso pra caramba. Eu olho aquilo e falo, gente, que absurdo. Mas eu continuo vendo pra saber qual que é a capacidade do ser humano de continuar sendo imbecil. Eu não preciso me afastar de tudo, cara. Eu não gosto de me afastar de tudo. Eu tô ali. O PC Siqueira, infelizmente, ele foi muito atacado. Ele saiu do Twitter, deletou o Twitter dele, fez até um vídeo que, pô, ele se sente bem melhor agora, porque tava um âmbito de gente racista, homofóbica pra caramba. Isso não chega até a mim no Twitter, a nossa bolha, a minha bolha pelo menos é podcast e música ali, coisas que eu consumo, não chegou até a mim, mas claro que ele tem um raio bem maior e isso chegou nele e não aguentou, né? Mas eu procuro navegar nessas águas aí um pouco impuras para saber o limite da capacidade humana, cara. É muito interessante isso também pra gente crescer humanamente aí. Eu acho que uma das maiores dificuldades de diálogo, assim, de debates, foi dentro da minha própria família, porque pela diferença de gerações. O meu pai é muito engraçado, porque ele às vezes fala pra mim, você tá com essas manias agora de ser ativista de tudo. Aí eu vi, não é ser ativista de tudo, é porque os tempos mudaram e você não consegue parar pra olhar que o tempo mudou. E assim, eu te entendo, eu entendo o seu pensamento, eu entendo que você acha que, eu tenho que ficar na minha casa e cuidar da minha família e tenho que ser mãe, mas assim, eu posso não querer isso. E eu tenho o direito de não querer isso e você precisa respeitar isso. E eu lembro que no início, logo assim que eu casei super cedo, e aí é aquela coisa, né? Você namora, você tem que casar. Você casou, tá aí o próximo passo. O próximo passo é o seu filho. Se você não tiver filho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo na Terra? E aí, quando assim, eu tô casada há quase 4 anos. E aí era muito engraçado, porque era sempre esse debate, assim, não, tipo, vai demorar um século pra ter filho. Até hoje é assim. Mas ao mesmo tempo, aos poucos, a gente foi passando, tipo, calma, a gente vai fazer no nosso tempo, se a gente quiser fazer, e se a gente não quiser fazer, isso não é da conta de ninguém, porque é a nossa família, é o jeito que a gente quer criar a nossa família, e meu pai sempre falava assim, porque quando você tiver filho, vai ser aquela coisa de que você não vai consumir açúcar até os 15 anos, não vai fazer não sei o que até tal hora, mas é o meu filho, você me criou de um jeito diferente, e eu vou criar os meus filhos com os valores que eu fui construindo, tem alguns que você me passou, e outros que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que não vão bater com os seus, porque a gente é de gerações diferentes. E assim, conseguir estabelecer o diálogo nesse momento também é muito difícil. Assim, desesperador em alguns momentos. Tinha horas que eu falei assim, pai, não dá pra conversar com você. Pelo amor de Deus. Ele é mais velho que os seus pais são mais velhos, porém, eles também têm que ouvir o que você tem a dizer, né, cara? Eles te criaram pro mundo, afinal, né? E o contrário, porque assim, a gente tem que entender também que a opinião deles vem que eles são de uma geração, eles tiveram uma outra criação diferente da nossa. E assim, a gente precisa conseguir passar o que a gente pensa e entender o que eles pensam e saber que às vezes eles não vão mudar e tudo bem. A gente consegue conviver com opiniões diferentes, com formas de criar os filhos diferentes, com qualquer coisa que seja diferente. A gente teve no período eleitoral as maiores discussões possíveis, assim, porque eu não ia votar, porque eu sou do Rio e tô morando em São Paulo há pouco tempo, e eu não ia conseguir votar aqui. E aí, mas aí meu pai ficava assim, como assim você não vai votar? Que não sei o que, eu não vou votar, mas tudo bem, eu não vou votar. E você vota em quem você quiser. A única coisa que eu peço pra você, seja crítico com o seu candidato, seja ele quem for. Exatamente. Tem até uma grande amiga minha, ela é da esquerda, enfim, né, cara, a gente é muito amigo, e o pai dela, policial aposentado, a gente tá conversando, eu falei, cara, seu pai votou no Bolsonaro, né? Ela, votou, lógico, né, tal. Aí ela falou meio triste, né, que votou. Aí eu falei, cara, mas assim, o seu pai é uma boa pessoa pra você? Ele é um bom pai, é um bom marido? Cara, meu pai é excelente, meu pai me ajuda com os cachorrinhos que eu pego na rua aqui, que ela resgata uns cachorros, uns gatos, né, uns pets. Pô, meu pai é aposentado, ele me ajuda aqui, ajuda isso, ajuda aquilo, meu pai é um amor de pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto, cara, ele votou no cara porque ele teve uma esperança, uma opinião, porque os anos eleitorais antigos não fez efeito pra ele ficou insatisfeito, é isso aí. Se tem dois lados servem pra votar, sabe? Tá aí, cara, não é um só. E tudo bem. Seu pai continua sendo uma excelente pessoa, vira a página, esquece isso. Tem coisas que a gente tem que engolir um pouco o nosso orgulho pra continuar convivendo bem. Até numa discussão, a pessoa tá falando uma coisa, o seu cônjuge tá falando uma coisa que você não concorda, se olha pra dentro de você e pergunta, será que vale a pena eu
eu expurgar o meu orgulho pra essa pessoa só por causa de uma opiniãozinha, ou é melhor eu engolir aquilo ali, dar um beijo, tudo bem, beleza, vamos virar a página? Vamos ligar a Netflix aí, entendeu? Quantas pessoas pararam de se falar por causa de política, enfim. Ah, não, vou fazer... Era muito comum na época das eleições, eu vou fazer a limpa no meu Facebook, no meu Instagram, porque o que tem de bolsominion, o que tem de esquerdista não tá dando pra mim. Isso era muito comum. É só não conviver com essa galera. Convive com a sua galera e mantém o respeito. Acabou, cara. E mesmo que você consiga, que você conviva com essas pessoas, assim, tudo bem, sabe? Deixa que ela pense o que ela pensa e quando vocês forem conversar sobre o assunto, conversem sobre esse assunto de uma forma, tipo, né, legal, porque sim, dá pra conversar. E se ela for intolerante, legal. Sai do ambiente. Aí quando a gente entra na intolerância é outro assunto, né? Aí é aquela coisa do tipo, beleza. Aí já vai pra outras reflexões que a gente pode gravar depois, né, cara? Então, tipo assim, o mundo é um ônibus que tá indo pra um destino, entra no ônibus, troca ideia com o motorista, pergunta pra onde ele tá indo, bota o cinto de segurança, vai, conversa com as pessoas que estão dentro. Se não tá agradável, desce do ônibus e pega outro. É um treinamento diário, né? Porque tem alguns momentos também que a gente defende isso, não, ouve o outro, faça esse exercício, mas tem momentos do nosso dia, enfim, da vida, que alguém falou alguma coisa pra gente e fala, pelo amor de Deus. Não é fácil. Não estou sendo perfeitão aqui, não é fácil. Já fiz episódios sobre lidando com opiniões opostas um tempão atrás, onde eu contei uma história que eu discuti com um senhor de idade num curso, né, e discuti caloroso lá no vestiário lá, falei, eu me arrependi muito depois, porque não valeu a pena, não mudei a cabeça de um senhor de 50 anos, nunca vou mudar. Entendeu? E eu lá, 20 e poucos anos de idade, querendo dar uma de jovem, the world is mine, tá ligado? I'm king of the world, cara, eu sou o dono do mundo ali e tal. Não, porra, sabe? Tipo, não vale a pena. Mas mesmo assim, eu não sou perfeito. Eu tô falando que esse é o ideal e eu tô tentando fazer isso diariamente, cara. Eu tô conseguindo. Tá sendo interessante. Eu tô com a cabeça mais leve esse ano. Eu acho que desde que eu comecei a fazer o Vozes, eu comecei a me treinar mais pra isso. Assim, eu falava demais às vezes e ouvia muito de menos. Eu tenho uma mania horrorosa, assim, que as pessoas estão falando comigo e às vezes elas levam, sei lá, meio segundo pra raciocinar a próxima palavra e eu completo a frase delas. Nossa... É aquele tipo de coisa, cara, você tem um raciocínio rápido. Gente, mas assim, isso é desesperador, porque às vezes você faz e tem gente que assim, que tem amigos meus que são assim e tudo bem. Eu faço isso com eles, eles fazem isso comigo e a gente segue a vida. Mas tem gente que não, né? Isso é insuportável. Quando você faz, é muito engraçado que assim, que quando a pessoa fala alguma coisa e eu completo, geralmente a pessoa te olha com uma cara de tipo, querida, tenha paciência. Seja menos ansiosa. Verdade. E aí eu sempre fico constrangida. É sua personalidade, cara. Mas isso é péssimo. Isso é péssimo, assim. Isso é grande. É o meu maior... É muito engraçado fazer um podcast sobre ouvir as pessoas, tendo isso pra trabalhar em mim, assim. Essa coisa do parar um pouco e ouvir o outro também no meu dia a dia. Isso é muito louco. Isso é um trabalho realmente diário, assim. E é engraçado que eu fui sentindo uma melhora também, uma calma maior pra fazer as coisas, conforme eu fui fazendo Vozes. Mas tem dia que, assim, nossa, a gente aperta o acelerador e vai. Cara, não adianta. Resumindo esse maravilhoso episódio, tempos de ouvir realmente, a gente precisa. As discussões, as polêmicas. Fora da internet, cara, é um pouco mais fácil, na minha opinião, na internet, principalmente no Twitter ali, é muito difícil você manter um diálogo, alguém tá querendo ganhar like em cima do diálogo. Mas vamos tentar aí, né, cara, essa lacração aí usada de maneira errada, né, cara? E é isso, cara. Porra, gostei muito desse papo, Gabriela. Maravilhoso. Primeira vez que você está aqui no Confinha. Espero que esteja outras vezes. Vamos fechar essa parceria aí. Muito legal conversar com você. Falamos muito do Vozes aqui, né? Desse podcast que é uma revelação, de certa forma. É uma revelação da CBN. É uma coisa muito diferente da CBN, né? Tem vários feeds aí. Mais de 40 feeds a CBN tem. E o Vozes chegou para diferenciar mesmo a parada. Queria muito agradecer você. E fala um pouco do Vozes agora, de fato, o que é esse projeto. Fique à vontade, o espaço é seu. Fiquei muito feliz de receber o seu convite, porque é muito mais legal quando a gente já acompanha o podcast da Chamada pra fazer uma parceria, pra gente conversar e tal. É muito bom. E falando sobre o Vozes, então, eu acho que eu falei muito sobre ele já, né? É muito um convite pra gente ouvir o outro lado das coisas. Eu acho que a gente sempre brincou aqui que o Vozes é pra quem tá afim de ser questionado, pra quem tá afim de ser cutucado ali, de ter o seu orgulho um pouco ferido em alguns momentos. E a gente sempre tenta fazer toda uma narrativa e tal,
para que a pessoa se sinta dentro da história de cada um daqueles personagens. Mesmo que você não concorde com eles, mesmo que você ache que eles são loucos. A gente fez um episódio sobre experiências de quase morte, em que muita gente fala assim, nossa, isso não existe, pelo amor de Deus. Tudo bem, você pode acreditar que não existe, mas existem pessoas que dizem que passaram por isso. E assim, a gente precisa respeitar porque elas estão dizendo. Se você não tem como provar que elas estão mentindo... Maravilhoso. Resumiu bem. É isso, assim. Elas estão dizendo e você tá dizendo que não existe. Aí apaga a luz da sua casa e fica com medo. Exatamente, é isso, a vida é essa. E o Voz, ele vem muito com esse propósito. A gente fechou a primeira temporada, agora a gente fez alguns episódios de storytelling, a gente faz meio que uma mistura, né? Um episódio de storytelling, o episódio seguinte é um debate sobre aquele assunto, em que a gente vai pegando os e-mails que os ouvintes mandaram, algumas histórias que eles encaminharam também, e as dúvidas que iam surgindo na live que a gente estava fazendo. Agora a gente vai fazer um formato um pouco diferente para essa segunda temporada. As discussões vão ser no Dial, na rádio mesmo, sobre os temas do podcast. Então a gente está trazendo ele também um pouco para a rádio. E aí quem perder, ouve na semana seguinte no feed. A gente vai fazer uma experiência agora para saber como é que vai ser a resposta também dos ouvintes. E é isso, assim. É um convite para pegar temas que a gente não... Às vezes são super, assim, sempre... bem comuns, né? A gente às vezes fala assim, nossa, a gente vai falar sobre esse assunto que todo mundo já falou. Qual vai ser o olhar que a gente vai trazer? E dá um baita de um trabalho pensar num olhar diferente, olhar para aquela situação de uma forma diferente. E às vezes a gente começa a entrevistar as pessoas e no meio do caminho a gente percebe quem tem que ser o fio condutor daquela história, sabe? Então, no Desarmamento foi assim, a gente começou a falar, vamos entrevistar o lado, o outro, beleza. Mas tudo bem, várias pessoas já fizeram isso. Qual vai ser a diferença? Então vamos puxar pelo medo? Todo mundo tem medo. Um lado tem medo do outro. Como é que vai ser? E aí a gente foi por esse lado psicológico, assim, e aí fomos contando as histórias, enfim. Então, o Voz, ele tem muito esse objetivo de fazer você se identificar, mesmo que não seja necessariamente com o assunto, alguma coisa ali vai fazer você refletir sobre a vida daquelas pessoas que contaram as histórias delas. E a próxima temporada, ela pretende ser muito maior, a gente já começou a fazer, né, já começou a trabalhar nela, já estamos fazendo as entrevistas, conversando com algumas pessoas sobre os temas, e a ideia é que ela seja uma temporada bem maior do que foi essa, o que também pra gente é um grande desafio de fazer, porque as coisas vão surgindo, né? O último episódio que a gente fez a gente atrasou, né? E era pra ter saído na quarta, saiu na sexta, e algumas pessoas falaram assim, mas por que aconteceu? Por que vocês atrasaram? Brumadinho foi semana passada. E eu tipo, ai meu Deus, tá, eu vou explicar. E aí eu falava para as pessoas primeiro, então, o que aconteceu? Brumadinho aconteceu, eu não estava na redação porque eu estava doente, e fiquei uma semana fora. Quando eu voltei, eu queria muito falar sobre Brumadinho, mas eu não queria mais contar o que todo mundo estava contando sobre Brumadinho. E o que eu me questionei muito quando eu via as informações sobre tudo que tinha acontecido lá, era, nossa, gente, olha o trabalho dessas pessoas que ficam dia e noite atrás de quem sobreviveu ou atrás dos corpos das pessoas que se foram. E como é que deve ser para essas pessoas colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Porque elas estão ali vendo o que ninguém tá querendo ver. O que todo mundo tá querendo fugir, toda aquela tragédia, enfim, elas estão vivendo aquilo todos os dias, por horas a fio. E aí a gente resolveu fazer e a gente fez todo aquele episódio em 4 dias. Incrível, e o poder de edição, a produção sonora maravilhoso, tá de parabéns de verdade, gosto muito desse projeto. Você ouvinte, quer conhecer o Vozes, eu lhe convido, só digitar Vozes aí no seu agregador de podcast, se não aparecer, coloca CBN, vai aparecer ali em um dos primeiros. É fácil de achar, incrível. Se você gosta do Confábulas, você vai gostar mais ainda do Vozes, é muito mais produzido, né? Tem mais produção aí, você vai gostar bastante. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso diálogo aqui, bem construtivo, bem civilizado. Você se identificou? Mande um e-mail para mim aqui, adoro ler os e-mails na seção de e-mails. E aí, você concorda com todo mundo ao seu redor? Você é tolerante? Você ouve bastante ou você ganha no grito? Fique aí essa reflexão para você. Até o próximo episódio com mais uma reflexão, histórias, contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!